Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Nathalie, eu sou a professora que vai acompanhá-los nessa trajetória, nas disciplinas de filosofia e sociologia, né? Vamos trabalhar juntos durante essa caminhada aí para a conquista desse objetivo de vocês aí, que é a aprovação na UEMA, né? E diante desse contexto e da análise, né, das provas e dos conteúdos, eu defini para vocês uma cronologia daquilo que a gente vai trabalhar, que mais importa e que tem sido mais solicitado nessas provas aí dos últimos vestibulares. Então, o que eu fiz? Dividi esses conteúdos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo, por favor. Primeiro, nós vamos falar de cultura, mas cultura não no sentido comportamental, mas no sentido antropológico, né? Quando o homem passou a ser o centro de todas as questões, o centro de toda a investigação, que também foi uma questão muito importante para a filosofia. E a gente percebe que todas essas temáticas aqui que nós selecionamos para vocês, são temáticas que podem parecer muito antigas, mas que estão muito presentes no nosso cotidiano. Então, eu vou procurar durante todas as nossas aulas fazer uma relação dessa temática aqui, né, e dos filósofos, claro, com exercícios e exemplos práticos, tá? Para que vocês possam realmente abordar esses conhecimentos para o nosso dia a dia, né? Fazer uma correlação desses conhecimentos para o nosso dia a dia. E daí nós vamos estudar elementos, né, da antropologia filosófica, ou seja, como é que começaram essas questões culturais e a relação que isso teve dentro do nosso contexto. Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre o conhecimento, né? Como é que isso se iniciou, como é que isso passou a ser parte preponderante dos estudos e quais as teorias que se formaram a partir dessa concepção do conhecimento, né? Depois nós vamos estudar literalmente a nossa filosofia, né? Como ela se iniciou, quais foram as perspectivas dos filósofos e qual a relação da origem, né, dessa disciplina aí que é tão importante, que é praticamente a mãe de quase todas as outras disciplinas, né? A gente vai perceber que foi através da filosofia que muitas outras áreas se iniciaram como ciência. Eu vou dar exemplo especificamente a nossa sociologia, que também sou eu que vou trabalhar com vocês, que também proveio da filosofia. Então, a gente vai estudar essas origens para poder saber como isso funcionou. E aí, para entender melhor essa evolução do pensamento filosófico, como isso foi alterando ao longo do tempo, até chegar aos dias de hoje, e quais influências esses pensamentos trouxeram para nós, a gente vai estudar, né, o período da história da filosofia. Então, nós vamos dividir a filosofia em várias etapas. Essas etapas que são elaboradas de forma didática para a gente saber como esses pensamentos foram mudando ao longo do tempo e qual a relação desses pensamentos com as concepções que nós temos hoje, tá bom? Depois nós vamos estudar uma questão muito atual, muito correlacionada com tudo que a gente vive hoje, que é a ética, né? Várias conceituações e várias vertentes da ética e essa relação com o nosso dia a dia. Depois nós vamos estudar a política. Por quê? Porque nós precisamos ter a ciência dessas definições e dessas concepções na formação teórica dessas questões políticas. Não é essa questão partidária que a gente vê hoje discutindo na televisão, mas as concepções de formação das teorias políticas, né, e de como as coisas abarcam esse contexto nosso de hoje. Depois a gente, para poder concluir, vai estudar um pouquinho sobre estética, né? A relação da arte com a filosofia, que também é muito importante, trouxe muitas questões, né, relacionadas com o nosso dia a dia, principalmente pela valorização da arte. E depois a lógica, né? A nossa relação desses conteúdos filosóficos com as questões
lógico-matemáticos, né? Essa é a cronologia do nosso estudo da filosofia. Nós vamos trabalhar muitas questões que estão muito relacionadas com a nossa prática. Diferente do que se imagina, a filosofia não é uma coisa antiga, quer dizer, tem fatos, né, assim como a história antigos, mas tem muita relação com o nosso dia a dia, tem muita relação com as questões que a gente vivencia, e é por isso tamanha importância dela, né, na prova, e nas provas de segunda fase, até nas questões mais específicas, quanta abordagem a gente tem dessa nossa disciplina. Então, vim me apresentar para vocês, apresentar o conteúdo para vocês e dizer que, se Deus quiser e permitir, a gente vai ter uma ótima trajetória aí durante essas aulas e eu poderei auxiliá-los de alguma forma na conquista da realização desse sonho, ok? Foi um grande prazer conhecê-los e, bem-vindo a essa caminhada. Um beijo, fique com Deus. Até a nossa primeira aula.